Amém? Então, dá uma salva de palmas, louvando a Deus pela vida dela. Lembrando que amanhã de manhã, nós estaremos fazendo as homenagens para as pastoras. Então, não faltem, viu? Quem não vir, fica sem presente. Glória a Deus. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. O quê? De saúde, de alegria e paz. Quem pode repetir isso mais uma vez dizendo: ó, bendito teu nome eterno. Pode se assentar louvando isso? Que tu falas de saúde e repouso supremo, de alegria. Segura a mão da tua irmã aí, aleluias. Oh, aleluias. Emende e diga assim: olha, fala Deus, fala Deus. Fecha os teus olhos aí. Toca-me. Quem ainda tem sede de Deus, ainda precisa receber um pouco mais, ainda deseja receber um pouco mais. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, que alegria estar aqui. Deus abençoe ao vosso pastor Egmar, pastora Aline, a toda a coordenadoria, as irmãs que estão trabalhando, a todas as amigas que estão aqui presentes. Deus seja louvado pela vida de cada uma de vocês. Quero render graças de uma maneira especial pela vida da Érica, que ministrou sobre nós e que também foi canal, instrumento de Deus para que nós estivéssemos aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Abra comigo a sua Bíblia na epístola de 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versículos salteados a partir do verso de número 12. Enquanto você localiza, eu gostaria de anunciar que eu trouxe alguns materiais em DVDs. São mensagens pregadas em congressos tão abençoados quanto esse, em que nós tivemos a oportunidade de gravar. Então, quando fechar o culto, eles vão estar dispostos à venda lá embaixo com a Simone, saindo aqui no templo, lá naquele balcão ainda na varanda do templo. Então, se você desejar adquirir, estão aqui. Vou falar rapidamente sobre algum deles, para que depois de mencionar a palavra, absolutamente nada mais senão a palavra seja acrescentado. Tem aqui uma mensagem chamada Samuel e Ana, entrega e devoção em tempos de corrupção. É uma mensagem gravada num vigilhão aqui em Brasília, um vigilhão de vasos. E aqui o Senhor, por misericórdia, nos usou com um poder de denúncia muito grande contra o pecado. Aqui nós tivemos a oportunidade de falar sobre os Ófnis e Finéias da geração, prostitutos do altar que metem o garfo naquilo que é de Deus. Aqui nós tivemos a oportunidade de falar sobre o que acontece quando as lâmpadas do templo se apagam. Mas aqui também falamos sobre os ventres de Ana. Que ventres são esses? São igrejas como essa que estão preparando Samués para restaurarem a casa de Deus. Que mensagem é essa, irmã Camila? Eu vou dizer assim, ó. Essa mensagem é para quem come tutu, linguiça apimentada, mocotó, dobradinha, buchada de bode. Tem alguém aqui que já come essas coisas? Alguém que tem estômago para isso? Esse aqui é só para essa galera. Gente que está acostumada só no alface e no tomate, se comer vai enjoar feio, feio, feio. Isso aqui é só para a galera do mocotó, tá bom? Tudo tu podes, uma mensagem de sofrimento. Jó no capítulo 42 ele vai dizer: agora sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Também gravada aqui em Brasília, no acampamento de mulheres da Batista Ebenezer. E ali a gente teve a oportunidade de falar sobre sofrimento. Presta atenção aqui.
Essa mensagem é para quem está sofrendo. Irmã Camila, eu não estou brincando de sofrer, não. Eu estou chorando doído. Eu estou agarrando o travesseiro e gritando com a fronha na boca. Isso aqui é para quem está passando dias de noite. É uma mensagem onde eu falo sobre sofrimento, a escola do amadurecimento que Deus nos permite passar para crescer. Tem uma outra mensagem chamada A Voz, um tributo e uma revelação do Salmo de número 29. O vaso que eu não quero ser. Aqui nós falamos sobre Jeremias capítulo 18. Com o passar do tempo se adquiriu a cultura em nosso meio de que nós queremos ser o vaso de Jeremias capítulo de número 18. Mas na verdade aquele vaso fala da Israel prostituída, que não consegue firmeza na mão do oleiro. De quem que você fala aqui, irmã Camila? Aqui eu não falo de quem está afastado da casa do Senhor. Aqui eu falo de quem está na mão do oleiro e consegue ficar podre na mão do oleiro, como Israel ficava. Não consegue se firmar, não consegue se fortalecer. De quem você fala aqui? Eu falo dessa gente que acha que pode beijar e apertar a mulher que não é sua e depois vir para cá e tomar o cálice de Santa Ceia, como se nada tivesse acontecido. Aqui a gente fala de gente que acha que pode xingar todo tipo e espécie de palavrão, utilizando o respaldo da cultura, e depois vir para cá com a boca mais suja do mundo, achar que essa boca glorifica a Deus. Não, não. Aqui a gente fala sobre Jeremias capítulo 18, um despertamento sobre o vaso que eu não quero ser. Feridos, mas limpos. Isso aqui é para quem está sendo ferido, mas está mantendo a dignidade intacta. Esses dias eu postei uma frase e eu vou reproduzir aqui. Aconteça o que acontecer, não se afaste da sua dignidade. Entenda que as ações do teu adversário são para que você haja tão sujo quanto ele age. Aqui eu falo de Judas, que levantando o calcanhar chutou Jesus. Mas aqui eu também falo da promessa liberada pela boca do Pai, em que aquele calcanhar ferido esmagaria a cabeça da serpente. Essa mensagem é para gente ferida, que quer imobilizar o lugar da ferida, mas não sabe que o lugar da ferida é a arma de contra-ataque para abater o nosso adversário. Recebereis poder. Eu trouxe esse aqui, mas eu acho que essa igreja não precisa desse aqui, pastora Aline, porque essa igreja tem poder de Deus. Mas se você conhece alguma igreja que está michuruquinha, algum irmão que está michuruquinha como? Aquela oração fraquinha, aquele culto fraquinho, aquela passada fraquinha. Você dá para ele isso aqui, que isso aqui é um relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz: mas ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja de Jesus foi chamada para ser poderosa. Então, se você desejar alguma dessas mensagens, e tem também virtuosas de A a Z. Quem aqui acredita que vida conjugal feliz também tem que falar de sexo? Diga eu. Olha só que assanhadas. É brincadeira, mas olha só, Virtuosas de A a Z é um compêndio de conselhos que nós extraímos através de uma revelação que o Senhor nos deu, através de Provérbios, capítulo de número 31. E aqui eu não falo só às mulheres, aqui eu falo também aos homens, porque na verdade, Provérbios capítulo 31 são palavras de uma mulher dirigidas a um homem e não a uma mulher. Então aqui a gente está falando para o casal. Irmã Camila, mas para mim não vai dar porque eu sou solteira. Aí eu dou um pega nos solteiros aqui também e nas solteiras. E é tão forte que essa igreja me deu liberdade para fazer um ato profético nesse dia que gravamos o DVD. E nós chamamos todos os solteiros e solteiras que queriam casar. E 15 dias depois foi chuva de testemunho de quem casou. O ato profético está aqui. Se tem solteira querendo casar bonito, diga glória a Deus. Esse DVD é seu para a glória de Deus. Deus te abençoe. 1 Coríntios capítulo de número 12, a partir do verso 12 em diante. Agora sim, fica de pé num salto de glória. Misericórdia, senta de novo, senta de novo. Senta de novo. Fica de pé num salto de glória. Isso, oh glória a Deus. Oh aleluias. Coríntios capítulo de número 12, alguns versículos salteados a partir do verso 12. Quem achou, diga amém. Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem assim também com um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só. O certo é que há muitos membros, mas um só.
versículo de número 27 para encerrar. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vou repetir mais uma vez. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar como disse também o apóstolo aqui na epístola. Vamos lá? No 3 nós vamos repetir o verso 27. 1, 2, 3, vai! Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A versão está um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Agora pegue na mão da tua irmã e diga para ela, ora. Não, cara de satisfação. Olha para ele, ora. Aquele sorrisinho de orgulho, de canto de boca, ora. Nós, mexe com ela aí, diga nós. Somos o corpo. Aponta o dedo para o alto e diga de Cristo. Senta dando glória a Deus. Oh, aleluias. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção agora. Dá uma olhada para a tua irmã e diga para ela, eu te amo. Mas não fala comigo agora. Senão, eu vou te dar um beliscão. De leve, só para você ficar esperto. Vamos lá, irmãos. Você que pode, mantenha a sua Bíblia aberta em Coríntios capítulo de número 12. Fite os seus olhos. Essa é a Simone. Ih, não, essa não é a Simone, não. É tanta noiva, gente. Meu rei. O apóstolo agora está escrevendo esta epístola à igreja de Corinto. Igreja essa que tinha uma pluralidade cultural muito grande naquela região, naquela congregação. Grego, romano, judeu, gentil, gentílico. E agora Paulo, ele vai estabelecer algumas questões doutrinárias e algumas coisas reveladoras da palavra de Deus, a fim de estabelecer o paradigma daquela igreja, daquele povo que se reúne naquele lugar. E no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12 em diante, ele vai dar uma atenção em especial para falar sobre a unidade orgânica da igreja. Paulo, então, agora vai utilizar esses momentos e essa escrita, procurando ser bem objetivo, para poder falar acerca da comunhão e de como esse corpo deveria funcionar. Assim como Jesus, sendo ele imitador, como ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu de Cristo sou, ele tem uma forma de expressar a palavra de Deus e de revelar muito parecido com a que Cristo fazia quando estava em carne sobre a terra. Como? Trazendo exemplos. Lembra que Jesus também falava muito por intermédio de parábolas para que o povo viesse compreender melhor aquilo que Jesus estava falando? De igual forma agora é Paulo. Então ele vai utilizar um exemplo. Diga, exemplo. Isso. Então agora ele vai utilizar um exemplo para poder falar da estrutura orgânica da igreja, de como ele acredita e de como ele recebe da parte de Deus o entendimento de como a igreja deve funcionar. Então, utilizando esse exemplo, ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. Vai falar da igreja como corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa de antemão começar a entender que não é o corpo da irmã Camila, não é o corpo da irmã Amanda, não é o corpo da irmã Maria, não é o corpo da irmã Marta, é o corpo de Cristo. Porém, ele vai utilizar alguns argumentos muito interessantes para poder falar sobre a unidade e a movimentação deste corpo. E é por isso que ele vai falar do corpo de um ser humano. É um ser humano, está vestido em carne no que falamos a nível de biologia, mas é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele quer falar sobre a unidade, ele quer falar sobre a comunhão da igreja. Ele quer falar como esse corpo precisa estar bem orquestrado para que possa funcionar de maneira harmoniosa. E isso não seria possível se não houvesse no nosso meio comunhão. É a comunhão que dá a liga para esse corpo. É a comunhão, os tendões para a junção da movimentação desse corpo. Então não é à toa que ele usa esse exemplo para poder de alguma forma falar também à igreja sobre comunhão. Diga de novo, comunhão. Precisamos entender que a igreja está pré-estabelecida debaixo desse conceito. Que conceito? De comunhão.
Antes mesmo de Jesus ser assunto aos céus, quando a igreja ainda nem estava formada, segundo os seus moldes, ele vai deixar uma palavra aos seus discípulos, e essa palavra é de concordância, porque para que haja igreja tem que haver concordância, para que haja igreja tem que haver comunhão, para que haja igreja tem que haver koinonia. Então ele vai usar de um exemplo de concordância e vai dizer da seguinte maneira: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele não fala um, ele fala a partir de 2 ou 3. Ele está falando sobre a pluralidade, sobre a coletividade. O que ele está dizendo é que a glória não desce e que a unção entre os santos não é revelada. As manifestações sobrenaturais de milagres ao corpo de Cristo não se manifestarão se não houver comunhão. Então é a partir de 2 ou 3. Aqui ninguém faz nada sozinho. Na igreja não existe herói. Quando Jesus coloca isso, ele já está quebrando qualquer princípio de heroísmo. Por quê? Porque aonde há heroísmo dentro do corpo de Cristo, há a omissão de um povo. Aqui ninguém é herói, aqui todo mundo precisa de todo mundo, aqui todo mundo precisa da ajuda de todo mundo, e aqui tem que haver concordância. Então onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, ali eu me manifestarei. Davi era consciente disso, e ele vai compor um dos salmos mais conhecidos em nosso meio, salmo de número 133. E o que é que ele vai dizer? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele não para aí, ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e que desce sobre a barba, e que desce sobre a orla das vestes, e que pinga. Essa é a intenção do texto. Presta atenção nisso aqui. O que Davi está dizendo profeticamente, também falando sobre isso, é que aonde estão os irmãos tem comunhão, e se tiver comunhão tem unção. Irmã Camila, eu venho de uma igreja onde eu já não vejo a unção descer há muito tempo. Não precisa procurar ferida, o problema está na falta de comunhão. Se tiver comunhão, tem unção, e se tiver unção, começa aqui de cima, vem na cabeça de Arão, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo no corpo, e vai descendo até a orla das vestes. É necessário que a igreja mantenha o poder da comunhão, é necessário que a igreja viva em comunhão, porque a igreja que tem comunhão tem óleo. E o que é óleo, irmã Camila? Óleo é o símbolo legítimo do Espírito Santo. Para ser selado pelo Espírito tem que ter óleo. Para ser selado pelo Espírito tem que ter óleo. Samuel, antes de ungir Davi, em 1 Samuel capítulo de número 16, ele vai entrar na casa de Jessé e Belemita, e depois dele tirar o azeite do chifre e ungir Davi, a Bíblia vai dizer: e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Se tiver comunhão tem óleo, se tiver óleo tem o Espírito Santo de Deus na vida. O que o Senhor está mandando dizer para você é: não procure primeiro o óleo. O problema é que todo mundo quer o óleo. A gente quer o óleo, mas irmã Camila, onde está a produção do óleo? Meu Deus do céu, imagine agora um tonel de azeitona sendo moída agora para que o óleo saia. Isso é feito de uma a uma? Não, não é feito de uma a uma. Coloca um montante de azeitona dentro do mesmo lugar, e à medida que a prensa vai passando, aquele azeite vai descendo. Lembra da lamparina? A lamparina que era usada naquela época, colocava-se um tipo de óleo, que era este óleo, óbvio, o de oliva, e colocava dentro da lamparina. E sabe como é que sabia quando o óleo não era de boa qualidade? Quando sobrava caroço. Aí quando ateava o fogo, a fumaça começava a encher a lamparina. Também não adianta ter óleo se for para ser com caroço. O que o Senhor está dizendo é: tenha óleo e seja sem caroço, e busque o óleo na comunhão. Dá uma olhada para o teu irmão ou para a tua irmã e diga para ela: sem comunhão, sem óleo. Não, você não falou. Dá uma olhada para ela, imposta essa voz e diga para ela: sem comunhão, sem óleo. Pergunta para ela: quer óleo? Pergunte de novo: quer óleo? Pega na mão dela e diz: então tenha comunhão. Tem que ter comunhão. Se quer óleo, tem que liberar perdão. Se quer óleo, vai ter que abraçar. Se quer óleo, vai ter que pedir perdão. Se quer óleo, vai ter que beijar. Se quer óleo, vai ter que liberar o ressentimento. Se quer óleo, vai ter que abraçar. Se quer óleo, vai ter que voltar na casa de quem disse: nunca mais eu piso aqui. Se quer óleo, vai ter que voltar na comunhão. Andamos na luz como Ele na luz está, porque assim é se tivermos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
apesar de não demonstrar explicitamente no texto, mediante a palavra nós entendemos que ele fala sobre a comunhão. E se fala sobre a comunhão, fala do poder do óleo, que é o símbolo legítimo do Espírito Santo. O que ele está dizendo é que a igreja de Corinto, se tiver comunhão, vai ter? Se tiver comunhão, vai ter? O que eu faço com esse óleo, irmã Camila? A pergunta não é o que você faz, a pergunta é o que você não faz. É tanta coisa que se faz com esse óleo. Estabelecendo apenas um princípio, a palavra do Senhor diz que pelo poder da unção, que é o óleo, o jugo será despedaçado. Busque óleo para a sua vida. Procure comunhão e você vai ter óleo. E esse óleo vai quebrar cadeias antigas. Esse óleo vai destruir maldições antigas. Este óleo vai restaurar a tua vida. Este óleo vai te encher de alegria. Este óleo vai te encher de força. Este óleo vai te encher de unção. Este óleo vai encher de poder. Este óleo vai libertar seu coração. É necessário ter óleo, é necessário poder da comunhão, unânimes. Ele está utilizando então o exemplo do corpo de Cristo para falar da unidade da igreja. Fora falar de comunhão, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo é de? Por que ele usa o corpo de Cristo? Porque ele está falando de na verdade, antes de falar de Cristo, por que ele usa o exemplo de corpo? Porque ele está falando de um organismo vivo. Ele está falando de um organismo vivo totalmente dominado pelo Senhor. Quem é Cristo? Vamos simplificar a obra de Cristo. Cristo não é a revelação do próprio Pai em carne na terra? O que é que João vai dizer no capítulo 1 do seu livro? E o verbo se fez? Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Deus. Deus é a palavra. Então o que ele está dizendo é que Deus se manifestou através de Cristo. Então quem é Cristo? Cristo é o Pai em carne. Ele mesmo vai dizer que aquele que vê a ele vê o Pai, e quem vê o Pai vê a ele. Então nós estamos falando do corpo de Cristo, totalmente dominado pelo Senhor. E esse organismo é vivo. É por isso que ele está utilizando o exemplo, não do Cristo ressurreto, não do Cristo glorificado, não do Cristo que está em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, mas ele está utilizando o Cristo em carne, o corpo de Cristo. Então, falando sobre o corpo de Cristo, ele vai falar sobre o organismo vivo. Para quê? Para denotar que a igreja precisa de movimento. Esta é a igreja missionária. Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta é a igreja que o Senhor ama. O que é que ele vai dizer aos seus discípulos? E ser-me-eis testemunhas. Parado? Não. E ser-me-eis testemunha na Judéia, Samaria, Brasília, Goiás, Leopoldina, São Paulo, Belfor Roxo, Vila de Cabo. Eu não sei onde você mora, mas o que ele está dizendo é até os confins da terra. Que igreja é essa? É uma igreja viva que se locomove, que anda, que pula, que salta, que entra, que rompe, que conquista, que atravessa, que navega, um organismo vivo. Diga comigo, vivo. Não, grite comigo e diga vivo. É um organismo vivo. Então é por isso que ele utiliza o exemplo do corpo de Cristo, um organismo vivo. E não é qualquer organismo, é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso aqui. Igreja não é placa denominacional. A noiva de Cristo não é só a Assembleia de Deus. A noiva de Cristo não é só Maranata. A noiva de Cristo não é só Deus e amor. A noiva de Cristo é todo o reino de Deus espalhado sobre a face da terra. E ele é muito maior do que a placa que a gente carrega no peito. Quando falamos do corpo de Cristo, estamos falando de todos aqueles que estão em comunhão espalhados sobre a face da terra. Precisamos entender que eu não projeto a igreja, mas é a igreja que me projeta. Entenda esse raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa última hora muitos estão indo à derrocada porque cismaram que são eles que projetam a igreja. Sem meu dízimo a igreja não anda. Sem meu trabalho a igreja não prospera. Sem meu empenho a igreja não flui. Porque eu cuidei desse congresso sozinho. Porque se eu não ficar na cantina ninguém fica. Porque se eu não limpar a igreja ninguém limpa. Todo ano é a mesma coisa. Tá todo nome na escala, mas sou eu que estou lá. Sou eu que faço. Ei! O corpo de Cristo é muito maior. Todas as vezes que o Senhor vai falar de nós quanto indivíduos, Ele vai nos colocar na condição de vaso de barro. Quando Paulo vai falar do indivíduo, bata no peito e diga, de mim.
Não, bata no peito e diga, de mim. Quando Paulo vai falar de você, quando Paulo vai falar de mim, ele vai falar do indivíduo. Escrevendo ainda a Coríntios, ele vai dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí ele vai dizer: em tudo somos atribulados, somos perplexos, somos angustiados, só não somos destruídos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando da fragilidade do vaso. Olha para cá, quem é frágil é o vaso, quem peca é o vaso, quem angustia é o vaso, quem perde é o vaso, quem tem TPM é o vaso, quem briga com o marido é o vaso, quem adultera é o vaso, se fornica é o vaso. A igreja não é a retratação de um vaso. Todas as vezes que falamos de humanidade, declaramos a nossa fragilidade. Eu preciso que você entenda isso hoje aqui. Quando o Senhor ele vai constituir o homem, quando ele vai estabelecer o DNA do gênero humano, ele vai constituir Adão do pó da terra. Da onde, gente? Vem comigo, da onde, gente? Do pó da terra. Quando ele constitui Adão do pó da terra, ele não está constituindo macho. Adão só passa a ser chamado de macho depois que Eva é constituída mulher. Antes de Eva ser constituída mulher, ele é apenas exemplo do gênero humano. Então, quando o Senhor constitui Adão, ele é o gênero da humanidade. É por isso que mais para frente o autor da carta aos Hebreus vai mencionar o texto que diz: filhos de Adão, filho do homem. Está falando da terra, do filho de Adão, da sua humanidade. Então, quando fala da minha humanidade, está falando da minha fraqueza. Quando fala da minha humanidade, está falando da minha fragilidade. Paulo também fala da sua fragilidade, e ele não usa o corpo de Cristo para exemplificar a sua fragilidade, porque ele sabe, eu, Paulo, não projeto o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo que me projeta. Quando escreve aos Romanos, ele vai dizer: porque eu, Paulo, tenho consciência, isto é, que em mim, na minha carne, não habita bem algum, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando fala de morte, fala da carne. Quando fala de morte, fala do pecado. Fala de morte, fala do erro. Presta atenção nisso aqui. Tudo isso é o vaso de barro. Quando o Senhor vai retratar o pecado de Israel em Jeremias, capítulo de número 18, ele vai falar sobre o pecado de Israel na constituinte do barro. Por quê? Porque ele está falando da idolatria, está falando do erro, está falando da carne. Então ele vai dizer: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, que na verdade não é quebrou, é desmanchou, apodreceu na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazê-lo. Não poderei, não é que fez, é o que ele está dizendo. Não poderia eu fazer assim? O que ele está dizendo é: eu não posso mudar o coração do homem, eu não posso inclinar o coração do rei, eu não posso transformar Israel, eu não posso fazer de Israel santa, eu não posso converter Israel. Mas está falando da humanidade. Então presta atenção que eu vou fazer um símbolo e você vai fazer comigo para você memorizar essa palavra. Eu vou dizer você e você vai fazer assim pequenininho, tipo grão de poeira. Ligou aí? Ligou? Vamos lá. Você. Mais uma vez, você. Então vamos lá. Eu vou falar uma frase e você vai fazer assim, ó. Tu canta muito, hein? Você. Tu prega muito, hein? Você. Pô, mas quando tu ora, ninguém fica de pé, não. Tu ora muito, hein? Você. Como é que é você? Você que canta muito é como? Você que prega muito é como? Você que é o máximo é como? É isso aqui, ó. Por quê? Porque você é vaso de barro. Hoje é e amanhã não é. Porquanto o homem é pó e ao pó ele tornará. Aqui não temos nada, aqui tudo é por causa dele. Então, quando nós falamos de nós, não importa a excelência e o tamanho que está dentro do vaso, é para a glória dele. O vaso continua sendo de... Canta muito, mas é de... Prega muito, mas é de... É um teólogo incrível, mas é de... É uma mulher de Deus, mas é de... É de barro. Está falando da humanidade, do nosso gênero humano, da nossa natureza caída. Davi também vai falar sobre isso. Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. O feto peca. Não, um feto não pode pecar. Ele está falando da natureza caída, enraizada nele. Você não vai mudar a sua origem. Só que o corpo que ele está falando aqui, ele não está falando que o corpo é da Camila, que é vaso de barro. Ele não está falando que o corpo é da Isa, que é vaso de barro. Não está falando do corpo da Érica, não está falando do corpo dos músicos, das coordenadoras. Está falando que o corpo é de... O corpo é de... O corpo é de
corpo é de Cristo. Como é que eu identifico de quem é o corpo? Através da cabeça. Você pode me conhecer muito bem, mas só vai ter certeza que eu sou eu mesmo quando você olhar para minha cabeça, porque você vai ver a minha face, vai identificar os meus traços e vai ter certeza de que você está falando comigo por ter identificado a memória de quem eu sou para você pela minha cabeça. A cabeça é a identificação do corpo. Você tira a foto do braço para RG? Tira a foto da perna para documento fiscal? Não. Oficial não. Você tira a foto da... Porque entende-se que a identificação de um corpo, ela é resumida pela sua cabeça. Como é que então eu sei que o corpo é de Cristo? Eu sei que o corpo é de Cristo, porque ele é identificado pelo cabeça. Paulo também vai dizer isso, e ele vai falar da igreja, e quando ele fala sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro, ele vai dizer que Cristo é o cabeça. Agora presta atenção e vamos ver se você está bom de cabeça. Levanta sua mão direita rapidão aí. Abaixa ela, abaixa. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Agora pega o pé direito, bate no chão, bate. O esquerdo agora, o esquerdo. Os dois juntos. Agora levanta as duas mãos e bate o pé. Bate uma palma assim da glória. Parou. Você fez tudo rapidamente, você é bom. E quando eu te pedi para executar esses comandos de maneira rápida, você pode até ter pensado, ou você pode ter entendido, que isso é tão fácil, você está tão acostumado, que você nem raciocinou para fazer. Mas você sabe que todos esses movimentos acabaram de ser orquestrados pela sua... Não, irmã Camila, foi você que falou. Não, eu só falei. Quem processou a informação e mandou para o corpo a execução do movimento foi você. E você conseguiu fazer isso por intermédio da sua... Porque a sua cabeça está boa. Se de repente você tivesse tido um infarto e isso tivesse causado a paralisação de um lado da sua cabeça que comanda a movimentação do seu corpo, talvez você não conseguiria. Se você tivesse talvez um AVC e isso tivesse ocorrido, você também teria dificuldade de fazer isso. Mas quem ainda está com a cabeça boa, consegue levantar o direito, consegue levantar o esquerdo, consegue levantar uma perna, bater outra. Só que tudo isso você acabou de fazer porque você tem? Porque você tem? Presta atenção nisso aqui. Como é que a noiva de Cristo é identificada sobre a face da terra? Como é que o corpo de Cristo é identificado sobre a face da terra? Esse corpo é identificado pelo cabeça. E esse cabeça não é um cabeça morto, é o cabeça, é Cristo. Esse cabeça é bom. E esse cabeça está mandando movimentos e executando informações para que esse corpo venha trabalhar. Presta atenção nisso aqui, gente, que isso é muito sério. Você precisa entender que nem todo corpo é de Cristo. O corpo de Cristo só será identificado pelo cabeça. A pergunta então é: todo movimento que o corpo faz vem do cabeça? Não. A Érica tá ali, não vai me deixar errar. Tá craque na enfermagem. Quem aqui nunca ouviu uma história de um corpo que já foi pro IML? Já foi tirado da gaveta. De repente, quando o legista está fazendo alguma coisa, aquele corpo ainda se movimenta por algum tipo de gás que ainda está sendo liberado do corpo. Quem já ouviu uma história dessa, de que o defunto se mexeu depois de morto? Ele mexeu com a cabeça? Foi por causa da cabeça? Movimento orquestrado pela cabeça? Comandado pela cabeça? Não, foi porque provavelmente algum gás ou alguma coisa estava sendo liberado enquanto ele entrava no estado de putrefação. Quem aqui já sentiu o olho tremer sem vontade? Irmã Camila, eu já senti meu olho tremer. Eita, muita gente, vocês estão ruins. O olho tremer, aquela pressão no globo ocular começa a tremer, e você diz: meu Deus, eu não quero parar, e comer dar um tique. Ai, começou a tremer. Quem aqui já sentiu a parte interna da coxa tremer? E você chama alguém para: olha, rapaz, não estou fazendo não. Está sozinho. Quem já teve essa experiência aqui? Quem já ouviu falar disso? Pode acontecer que o músculo pode estar estendido, pode estar quente. Quem aqui já ouviu falar de um braço, de um dedo que foi amputado do corpo, mas por causa da pressão da corrente sanguínea continuou se mexendo, mesmo fora do corpo? Quem já ouviu falar isso? Você está entendendo? O que Deus está dizendo é que este corpo é de Cristo, e você precisa ter discernimento espiritual para entender que esses movimentos têm que ser orquestrados pelo cabeça. Como assim? Nem tudo que está se movimentando no planeta Terra, se chamando igreja, se dizendo Espírito de Deus, é verdadeiramente um movimento orquestrado pelo cabeça. Algumas coisas
coisas são espasmos musculares, algumas coisas são pressão da corrente sanguínea. Em outras palavras, alguns movimentos não passam de carne, algumas movimentações foram geradas na carne, pregações geradas na carne, louvores gerados na carne, orações geradas na carne. Se mexe, você pensa de Deus, não é, porque você não vê o cabeça. Tem que ter comando. Diga comigo, coordenação. Não, abre a boca e diga, coordenação. Motora. É assim que se anda? É assim que se anda? Como é que se anda? Com coordenação motora, harmonia. Quem é que consegue andar assim? Quem tem uma cabeça boa. Olha para quem está ao seu lado e pergunta, como é que está a tua cabeça? Você está dando glória para tudo? Está dando aleluia para tudo? Ou você está ouvindo com a sua cabeça aquilo que está sendo falado? Como é que Paulo vai orientar os seus a prestarem um culto para Deus? Ele vai dizer, façam isso de maneira racional. Faça isso com cabeça. Nem todo mundo que pula está debaixo do cabeça. Nem todo mundo que adora está debaixo do cabeça. Nem todo bebê eu não entendo, para mim não é corpo de Cristo. Pula aqui e mete um alho lá fora. Grita aqui e arrebenta lá fora. É movimento da carne, é pressão sanguínea, é obra da carne. Mas Deus está nos chamando neste início de noite para que possamos ter os nossos movimentos comandados pelo cabeça. Eu disse que a identificação deste corpo se dá pela cabeça. Então dá uma olhadinha para tua irmã. Vamos aproveitar que estamos numa maioria esmagadora de mulheres e diga, menos corpo, mais cabeça. Vou falar de novo, você vai entender do que eu estou falando. Olhe para ela e diga, menos corpo, mais cabeça. Menos corpo, mais cabeça. Menos corpo, isso aqui é Cristo, mais cabeça. Colado, amarrado, um decote que dá pra ver no umbigo e diz, eu sou crente. Não, isso é só corpo. Aqui tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. Tem menos corpo e mais cabeça. Porque eu vou dar-lhe uma bifa nela. E agora ela vai ver que eu sou crente, mas não sou boba não. Olhe pra tua irmã e diga, menos corpo, mais cabeça. Porque agora eu vou mostrar para aquela sogra que ela mexeu com a nora errada. Olhe para tua irmã e diga, menos boca, mais cabeça. Porque eu também vou matar na unha. Hoje eu vou chegar em casa e vou rasgar no Facebook tudo que eu não posso falar na cara dele. Dá uma olhada para ela. Vamos falar para todo mundo que assim ninguém fica sem graça. Diga, menos dedo, mais cabeça. Pega o dedo indicador. Esse dedo não é para acusar, esse dedo é para indicar o meu estado. Pega o dedo indicador, coloca ele na cabeça e diga, mais cabeça. Mais cabeça, profetiza sobre a tua mente. Mais cabeça, mais inteligência, mais conhecimento, mais discernimento, mais cabeça. É aqui que nós revelamos a estrutura desse corpo. A identificação desse corpo só é feita quando é observado cabeça. Dando continuidade a essa movimentação, quando ele fala do corpo de Cristo, ele está falando de toda a estrutura desse corpo. Diga comigo, estrutura. Diga mais forte, estrutura. Está falando de toda a estrutura desse corpo. Quando nós falamos da estrutura de um corpo, nós falamos exatamente do esqueleto deste corpo. Tem que ter osso. Diga assim comigo, tem que ter osso. Diga de novo, consciente do que você está dizendo, e diga, tem que ter osso. O osso é a estrutura, então é impossível falar do corpo de Cristo e não falar da estrutura que sustenta esse corpo. É a estrutura que sustenta esse corpo. Quando nós falamos dessa estrutura, nós estamos falando desse osso. Igreja, em todo o vocábulo universal, ela sempre está no contexto feminino. Ela sempre é a mulher. E no dia que você ouvir ao contrário, é o espírito do anticristo. Sempre é ela, nunca é ele.
O próprio Senhor, quando vai falar do seu amor para com o seu povo, Ele vai utilizar exemplos que circuitam na área feminina e não na área masculina. Ele vai dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho que gerou? Essa pergunta é retórica, porque na verdade uma mãe não esquece do filho que gerou. Porém, acontecendo o absurdo de uma mãe esquecer do filho que gerou, o que o Senhor está dizendo, porém acontecendo o impossível, todavia, eu nunca me esquecerei de vós, esse que tem o vosso nome gravado na palma da minha mão. Quando ele fala sobre o cuidado acerca de Israel, ele não usa o exemplo de um galo, ele usa o exemplo de uma galinha. Assim como a asa dela junta os pintinhos para debaixo de si, assim é o cuidado que o Senhor tem para com Israel. Quando ele fala da sua noiva, ele fala dela pura e virgem. Ele fala sempre é ela, sempre é ela, sempre ela. E se eu fosse mulher e estivesse pregando, eu já tinha rasgado e dar uns 10 glória. Sempre ela, sempre ela. Quando ele exemplifica, e quando Pedro também traduz isso, trazendo a mulher como vaso mais frágil, que na verdade não é mais fraco, é mais frágil, que denota sensibilidade. Ele está falando da igreja, que tem a sua fragilidade. Por quê? Para que o poder de Deus se encaixe, porque a palavra do Senhor diz que o poder do Senhor só se manifesta na sua fraqueza. Perceba que ela sempre é ela, desejada das nações, amada do amado, esposa dele, sempre ela. Sempre ela. E não é à toa que nessa estrutura ele vai colocar ela. Perceba que no livro do Gênesis nós falamos que quando ele constitui o pó da terra, ele não está falando só do macho, ele está falando do gênero humano. Então eu e você, independente de ser homem ou mulher, todos nós viemos do pó da terra e para o pó tornaremos. Mas quando ele constitui Eva, aí nós precisamos lembrar da estrutura da igreja. Então quando ele constitui Eva, não constitui Eva do pó da terra, ele constitui Eva da onde, gente? Da onde, gente? Isso, da costela. Costela é o que, gente? Costela é o que, gente? Não é possível, tu não é mulher não, eu já tinha dado glória. Eu acabei de dizer que o homem vem do barro, mas que a mulher veio do osso. Rebaraçebe daraia. Mas amém, você não glorificou porque você entendeu que não é competitividade. É o entendimento de que quanto à humanidade, todos nós somos barro. Mas quanto à estrutura, nós viemos do osso. Por que estrutura? Eu não sei porquê, mas inventaram uma história. E alguém não quer ler a Bíblia e quer repetir isso por aí. Dizendo para que esteja como que ao lado dele. Me mostra onde que isso está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito é que depois que o Senhor constituiu Eva para ser esposa de Adão, ela não está como que ao lado dele. Ela está como que diante dele. Mas por que o homem quer enfiar? E quando eu falo homem, não falo só macho. Eu falo a nossa ignorante humanidade. Quer constituir a ditadura de que a mulher está do lado e não está diante. Porque ele não quer acreditar que está diante. Porque ele acha que tudo que está diante está na frente. Não é assim. Esse diante aqui é desse jeito. Vem cá, minha irmã. Vem cá. Você que está com a mão assim, ó. Vem cá. Isso. Para que esteja como que diante dele. Por que vai colocar a mulher como que diante? Primeiro porque ela veio do osso. Você sabe que a mulher tem uma estrutura que o homem não tem. Se ele tivesse a estrutura da mulher, o parto normal ia vir dele, não ia vir da gente. Há uma estrutura, há uma polivalência na mulher. Isso não é para desmerecer o homem, porque homem foi chamado para ser homem e mulher foi chamado para ser mulher. É por isso que você quer obrigar seu marido às vezes a fazer coisas que ele não deve fazer, e depois ele começa a fazer e você quer largar dele porque ele virou um banana. Se tu deixasse ele ser homem, mesmo que tu tivesse que fazer o que tu tinha para fazer, tu estava feliz com esse homem. Homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher. Fica aqui, minha amada. Por que ele fala como que diante dele? Porque mulher é escudo. Esse diante não é na frente. Esse diante é em frente. Para ser mais precisa, é frente a frente. Mas não é medindo força, é seguindo o comando e protegendo. Diga, seguindo o comando e protegendo. Fala de novo que eu quero que você abra a mente. Diga, seguindo o comando e protegendo.
Por isso que ele fala frente, por isso que ele fala como que é diante. Ela vai sempre diante, ela protege, ela é o escudo. Lembra de Abigail? Se dependesse do marido dela, a casa dela, os filhos, os servos teriam todos sido destruídos por Davi. Mas a Bíblia diz que Abigail, ouvindo, foi para a cozinha, preparou um banquete e se apressou diante de Davi. E por causa de Abigail, toda a sua casa se manteve. E quando este homem morreu, e quando já não tinha mais casa e não tinha mais nada, Abigail já estava constituída por esposa de Davi. Por quê? Porque ela foi na frente. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Uma mulher que nem esposo a gente não sabe se tinha. O que ela tinha era uma filha miseravelmente endemoniada, mas ela não ficou em casa. Eu não sei se ela amarrou a filha endemoniada. Eu sei que ela saiu das cercanias de Tiro e Sidom, e a Bíblia diz que ela ia atrás dele clamando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miserável. Isso aqui. Enquanto ela gritava atrás, ele não ouvia, mas a Bíblia diz que ela foi para frente. Não é para ficar contra ele, ela foi para frente para ficar de frente. Quando ela conseguiu ficar de frente, ela disse: Senhor, socorre-me. E conversando com ele, resultado da história: mulher! Era para ter chamado de cachorra ou de cachorrinha, mas ele não consegue, porque tem gente que até não sendo crente alcança um nível de dignidade tão grande diante de Deus que nem Jesus consegue. Mulher, sabe por quê? Às vezes a gente não tem que ser, não é filha de Deus, filho de Deus. Às vezes tem coisa que para acontecer basta com que a gente entenda que a gente é mulher. Mulher vai na frente, ela é o escudo, para que esteja como diante dele. Saiu da estrutura do osso. Presta atenção, a igreja não saiu do osso à toa. Eu estou falando do corpo de Cristo na sua estrutura quanto osso. Quando fala como que diante dele é assim, ó, vira de frente para mim, minha amada. É assim, ó, que a Bíblia está dizendo para que esteja como diante dele. Você vai ser o Adão, tá? Eu vou ser a Eva. O Adão aponta o caminho porque ele foi primeiro, e por isso o homem comanda, porque ele foi primeiro e foi constituído macho depois do nascimento de Eva. Então ele vai apontar o caminho. Vamos supor, aponte para lá, vai lá. Isso, calma, não sai de frente não, calma. Tá vendo aí? Aponta, só aponta, para lá que você quer ir. Eu vou contigo, amém? Tamo junto, amém? Sou teu escudo, amém? Estou diante de você, amém? Então só aponta o caminho e mantém a mão apontada. Isso. Aí ó como é que é. Ó como é que é esse relacionamento. Dá um passo para cá. Não, para minha frente. Isso, dá um passo. Outro, dá outro. Ó. Ó. Se vier fofoca, ela protege. Aqui não. Se vier dardo, aqui não. Se tiver levante, aqui não. Agora presta atenção. Quem é mais forte? Estou falando de força. O homem ou a mulher? Quem é mais forte? O homem ou a mulher? O homem é forte, mas a mulher é resistente. É por isso que ela está na frente. Porque ele é bom de briga, mas não é bom de levar pancada. Rebadacé. Eu sei que isso está parecendo história de mulher de malandro, mas o que eu quero dizer para você, falando da mulher como tipologia da igreja, e não Eva, estou falando da estrutura. Eu não vim usar uma mulher que pecou para dizer que ela é a igreja, mas presta atenção que eu comecei na estrutura, no osso. Cristo é mais forte do que a igreja, sim ou não? Deus é mais poderoso que a igreja, sim ou não? Quem pode mais, Deus ou a gente? Então presta atenção. É como se a igreja estivesse na frente do Senhor. E o Senhor pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas a gente faz questão de estar diante. Por quê? Porque a gente não aceita viver uma vida com Ele sem ter os reflexos dessa caminhada. O mínimo que eu quero ter é as marcas de Cristo em mim. Eu vou na frente. Eu vou na frente. A igreja vai na frente. Por quê? Porque a igreja tem uma característica. Qual? Anunciar o Senhor. É por isso que ela chega primeiro. Essa chega a ser uma característica escatológica. Chega a ser uma característica da doutrina das últimas coisas. Olha o que a palavra vai dizer. Enquanto este evangelho não for anunciado a toda a criatura. Presta atenção, gente. Há uma colocação aqui. Primeiro é anunciado, depois ele vem. Como é que Cristo veio sobre a terra? Olhe para cá, não pegue isso por nada. Primeiro ele foi anunciado, depois ele veio. Como é que ele voltou para lá? Primeiro ele foi anunciado, depois ele foi. Quando é que ele foi anunciado? Davi já falava disso lá nos seus salmos, quando constituía a assunção do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando, irmã Camila, quando ele dizia: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O porteiro nunca abriu a porta. É por isso que está falando da ascensão e não do retorno triunfante. A porta está fechada, ele ainda não foi para lá, ele é ressuscitado. Então ele vai dizer de novo: e a
comitiva vai na frente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O coro repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor, poderoso na guerra. Em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Esse é o Rei da Glória. E a porta abre e ela entra. Sempre anunciado. E agora, quando ele for voltar, ele também não voltará antes dele ser anunciado. É por isso que a gente está na frente, é por isso que a gente está aqui. Agora presta atenção que é o caminho para concluir. Você tem que ser resistente. Se você é parte do corpo de Cristo, você precisa deixar ele tocar na sua estrutura. Irmã Camila, mas você disse que eu sou isso aqui. Eu falei que você é isso aí. Mas eu comecei esta ministração falando que o corpo de Cristo subsiste na base da comunhão. Amém ou não amém? Por quê? Porque sozinho você é isso aqui. Agora pega na mão do irmão que está do teu lado aí. Qual é o seu nome? Vou perguntar de novo. Você fica mudo quando alguém pergunta qual é teu nome? Qual é o seu nome? Seu nome é cabeça? Não, eu quis dizer que você tem que ter cabeça. Vai lá, presta atenção. Qual é o seu nome? Irmã Camila, está mal confusão. Quem tem que ouvir sabe o que é. Qual é seu nome? Então presta atenção. Você está de mão dada com essa pessoa. Você vai dizer assim para ela, sozinha, e vai dizer seu nome, para você entender. Eu vou dizer sozinha, e você vai dizer fulana de tal, para sua irmã, entendeu? Tipo, eu tô com a mão alguém aqui, e eu vou gritar sozinha, e eu vou dizer Camila, porque sozinha eu sou só isso, Camila. Então vamos lá, segura a mão da tua irmã. Quando eu falar sozinha, você vai soltar a mão dela e vai dizer teu nome. Vamos lá, 1, 2, 3. Sozinha! É isso aí que você é. Pega na mão dela de novo para você entender. Repetição, vamos lá. 1, 2, 3. Sozinha! Solta a mão dela, sozinha você é isso. Agora pega a mão dela de novo. Vai, mas pega mais gostoso agora. Dá um apertãozinho para ela poder acordar, ficar ligada, esperta. Isso, mostra para ela que você está aí e você está ligada. Agora diga para ela, contigo é corpo. Diga, contigo é Cristo. Contigo é osso. Sacode ela e diz, aqui é osso. Na comunhão é osso. Na comunhão é estrutura. O que o Senhor está dizendo é que você não pode andar sozinho. Você não pode estar distante da concordância. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Na comunhão tem perdão, na comunhão tem óleo, na comunhão tem corpo, na comunhão tem Cristo, na comunhão tem o cabeça, e na comunhão tem estrutura. E a estrutura é osso. Mas Camila, você inventou isso? Não, está na Bíblia. Ele fala do pecado de Israel, ele fala do vaso de barro, porque ele está falando da Israel sozinha, que quis viver as suas paixões independente. Mas quando ele fala da Israel na presença dele, aí ele vai para lá, Ezequiel capítulo de número 37, e tomou-me pela mão e me levou para o meio de um vale que estava cheio de presta atenção, a revelação de Ezequiel capítulo de número 37 é a retratação dos ossos que foram, dos cadáveres que foram sepultados na Babilônia, da Israel que já estava desacreditada, desesperançada, que por causa da sua carne foi levada ao cativeiro e tinha se tornado agora escrava da Babilônia. Essa Israel só entrou na Babilônia por causa dos pecados da sua carne, espasmos musculares, pressões sanguíneas, obra voluntária da carne, por isso foi presa. Só que o Senhor vem trazer uma palavra de esperança ao profeta, e o que ele vem dizer é que essa Israel que foi presa por causa da obra da carne voltará a ser exército, não na carne, mas no osso. Sabe por quê? Às vezes o Senhor permite a igreja passar por percalços e momentos difíceis, bem como na nossa vida também, para que a carne entre em decomposição e a gente lembre da estrutura em que fomos formados. Entrou carne e saiu osso. Ele está falando dos cadáveres que foram sepultados. Ele vai dizer agora que estão no meio de um vale. Estão aonde, gente? Estão no meio de aonde, gente? Vale fala de prova, vale fala de luta, vale fala de dificuldade. E a Bíblia diz que esses ossos estão no meio de um vale. Estão no meio de uma crise, estão no meio de uma calamidade, estão no meio de uma dificuldade. Olhe para cá, porque Ezequiel capítulo 37 não parou em capítulo 37. A igreja hoje ainda está no vale. Vale de crise, de problemas.
Há uma mistura de avivamento com emoções e movimentos da carne. E estamos tendo uma dificuldade muito grande de discernir. Isso é vale, é crise. Dificuldade, mas é uma palavra de esperança. Uma outra característica negativa é que a Bíblia vai dizer que esses ossos estavam como? Como é que os ossos estavam? Sequíssimos. Agora presta atenção. Estava no vale, estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Eu vou repetir para que você entenda. Estavam no vale, estavam sequíssimos, mas ainda eram ossos. Está falando da estrutura da nação, da estrutura do povo. O que o Senhor está dizendo é que a obra da igreja não começa do lado de fora. A obra da igreja começa do lado de... Não adianta salvar 1 milhão de pessoas se não tivermos condições de manter o cálcio dos ossos que já estão aqui dentro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o profeta está no meio do vale, porque se tem igreja tem que ter profeta. Quem é o profeta? Profeta não tem originalidade. Olhe para cá. Profeta apenas reverbera a voz que ele ouve. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Tu sabes. Então profetiza, dizia assim: ossos secos, ossos secos. Ouvia a palavra e ele repetia. Você quer ver pregador bom? É quando os pregadores pararem de querer tirar coisas da sua cabeça e apenas terem o desejo de repetir aquilo que já foi falado. E ele profetizava: vento dos 4 cantos, sopra. Os ventos sopraram, olhe para cá. Os ventos foram chamados para soprar aonde? Nos ossos. Responda para mim. Os ventos foram chamados para soprar aonde? Aonde? Agora você consegue imaginar vento soprando no osso e a terra não levantando? Não tem como, porque se o vento sopra, a terra levanta, mas o vento não é para a terra. O vento são para os... O vento são para os... Então tinha osso que já estava embaixo da terra, mas à medida que o vento passava, o osso tinha que dar um jeito de se mexer, e ele começava a se juntar, porque a ordem era que cada osso se juntasse ao seu osso. A ordem era comunhão, a ordem era concordância, a ordem era unidade, a ordem era organismo vivo. O que o Senhor está dizendo é: quando tiver comunhão haverá sopro do Espírito, e quando tiver sopro do Espírito, não tem terra que enterre talento, não tem terra que sufoque o ministério, porque o osso vai receber uma ordem. Dá uma olhada para a tua irmã e diga para ela: a terra que tiver em cima de você. Diga para ela: o adubo que tiver por cima. Diga, o entulho que estiver por cima vai sair, porque Deus vai mandar vento nos ossos, nos ossos, nos ossos. Você vai receber vento na tua estrutura. Você vai receber Espírito de Deus na tua estrutura. Você vai receber batismo com o Espírito Santo na tua estrutura. Gente que falou em línguas há 10 anos atrás e não fala nunca mais, é porque o vento só passou na terra. Vento que fala no osso, vento que sopra no osso tem variedade de línguas. Vento que sopra no osso tem fruto do Espírito. O que o Senhor está dizendo é: vai soprar no osso. E eu estou sentindo que vai começar esta noite. Vai soprar, sopra vento. Só levanta a mão, quem quer sentir? Quem quer derebar e derrer? Sopra vento. E o osso saía e se juntava cada osso ao seu osso. E a Bíblia diz que por causa do mover de cada osso se juntar ao seu osso, ouviu-se um grande... É impossível dizer que é corpo de Cristo, dizer que tem cabeça, que está estruturado no osso e não fazer barulho. Quem aqui é osso, levanta a mão. Quem está entendendo que é parte da estrutura chamada igreja, levanta a mão. Abaixa a mão. Se você é osso e do seu lado tem um osso, quando encostar, tem que fazer. Se não encostar, não precisa fazer barulho. Mas se encostar, gente, olha o vento soprando. E agora aqueles ossos secos, oquinho, mas era osso. Juntando. E vai, e junta.
Alabaracantu rebácia. Irmã Camila, por que eu não tenho renovo? Porque você está sozinho. Irmã Camila, por que eu não sinto comunhão? Porque você não participa da confraternização. Irmã Camila, por que minha vida não teve avivamento? Porque você vem para o congresso, mas não paga camisa, não paga inscrição, entra de penetra, não pede ajuda, não compartilha. Por que eu estou, irmã? Eu estou envolvida no corpo, mas eu não faço barulho. Por que eu não recebo dom? Por que eu não recebo talento? Por que eu sinto minha vida vazia? Porque você quer entrar aqui dentro e não quer falar com ninguém. Entra aqui dentro e não troca telefone. Entra aqui dentro e não chama ninguém para almoçar. Entra aqui dentro, não paga a cantina, não abraça, não beija, não tem comunhão. A gente diz, abraça o irmão que está do teu lado. Você vai muito mal e dá um tapinha nas costas dele. O que o Senhor está dizendo é, vai ter barulho quando tiver junção. Entra nesse osso, beija, abraça, comunga da fé com ele, bate na mão dele aí, eu quero ver se faz barulho. Eu quero ver se segura nele e diga para ele, se encostar em mim faz barulho. Se encostar em mim faz barulho. Cada osso se juntou ao seu osso. E levantou-se um grande vaso. Levantou-se um poderoso. Duas características, poderoso e numeroso. Sabe por quê? Olhe para cá. Eu tenho uma palavra de paz para você. A igreja do Senhor é poderosa. Nessa hora, tem gente que fica irado. Acha que os crentes são besta. Que é uma cambada de analfaburro, que acha que tem o rei no estômago. Não, me desculpa, não me leve a mal, se quiser me leve sim. Mas não existe instituição mais poderosa que essa. Essa instituição pega quem o governo já rejeitou. Essa instituição admite a inserção na estrutura de quem a família já rejeitou. Esta instituição agarra com duas mãos e bota para cantar quem não sabe nem dizer dó de mim. Essa instituição é a única que eu conheço que paga passagem para gente que não terminou o ensino fundamental para subir em cima de tribuna e dizer que Jesus é rei e que o diabo não presta. Essa instituição é a única que eu conheço caridosa ao ponto de comprar DVD e CD de quem não canta nada só porque reconhece o som de Deus na vida do camarada. Essa instituição é poderosa. Essa instituição levanta. Esta instituição ajuda. Por quê? Porque essa instituição projeta o homem. É osso. E alguém está dizendo, a igreja está no vale. É tal partido, é tal partido, é tal lei, é governo. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, está seco. Está no vale. Dá uma batida no ombro dela para ela despertar de mais, é osso. Ela é maracantu, revai de erguia. Ainda é osso. Sabe por que tem gente que não entende? A tua estrutura quer te julgar pela tua aparência, mas o nosso exterior é a mina, é aquilo que de menor importa. Por quê? Nós não estamos aqui pelo que temos por fora, estamos aqui por aquilo que nós somos por dentro. O Senhor não te chamou pelo que você era por fora. O Senhor te chamou pela capacidade que você era, que você tinha do lado de dentro. Essa capacidade fala da resistência. Diga resistência. Diga resistente. A igreja não tem a característica dela força. Não. A igreja não é forte no seu braço. A igreja não é forte no seu impulso. A igreja não é forte no seu golpe. A igreja não é forte no seu soco. A igreja só se mantém até aqui. Nunca foi por causa da sua força, mas ela atravessou esse tempo e atravessa vales, desertos e martírios. Nada disso tem a ver com a sua força. Tudo isso tem a ver com a sua resistência. Não é o que a gente carrega por fora, é o que nasceu do lado de dentro. Era sequíssimo, mas ainda era osso. Ei, tem gente até agora se perguntando, como é que você saiu anteontem de casa? Não chegou até hoje, a tua casa está virada do avesso. E detalhe,
Quando você volta com camisa, volta com unção, volta com poder. E a pessoa diz, mas tu não está desempregado? Mas tua casa não está assim? Teu filho não está assado? Tem gente que até hoje dá um nó na cabeça. Porque quando vai dando o horário do culto, depois de estar desempregado, com porta fechada, um monte de luta na vida e enfermidade dentro de casa, você toma banho, ajeita o cabelo, irmão, não tem dinheiro para fazer escova, mete o gel, faz o coque. Não tem gel nem para coque. Mete o creme rinse, vai lá e bota e faz o coque, enfia o grampo. Aí vai lá e coloca o perfume. Alguém vai dizer, é Avon, mas é perfume, dá licença. E vai colocando e coloca o desodorante e se arruma. E o sapato? Tem gente que está com sapato novo, mas tem gente que está aqui com o sapato do congresso do ano passado, porque entende que por mais que esses miseráveis, esses podres, essa cambada que quer usar ministério para ser desempregado como cabide para desempregado, quer dizer que você não sabe revogar as bênçãos. Só que aqui não está gente forte, aqui está gente resistente. Aí você se arruma, vem para a casa de Deus e alguém diz, vai para onde? Eu vou para a igreja. Mas bonita desse jeito, não está desempregado? Mas com enfermidade desse jeito, não está na luta? Meu filho, eu estou no vale, eu estou seca, mas eu ainda sou osso, eu ainda aguento, eu ainda tenho estrutura. Sou as coordenadoras dos setores, levanta a mão. Sou as coordenadoras dos setores, levanta a mão. Abaixa. Quantos anos você diz que é o último ano? Mas não consegue. O que é isso? Porque você trabalha com a resistência. Como é que a igreja vence o diabo? Nunca foi pela força. Por que não? Porque o mundo jaz no maligno. A força do mundo está na mão do diabo, não está na mão da igreja. O mundo jaz no maligno. Quem tem legalidade para agir é o diabo. Só que a palavra do Senhor orienta. Bate nele, chuta ele, faz o quê? Resistir ao diabo. E ele? Porque ele se alimenta de força, mas vomita resistência. Ele não é para xingar, é para resistir. Não é para levantar a mão para bater, é para resistir. Se você bate, ele vem. Se você chuta, ele vem. Se você xinga, ele vem. Por quê? Se alimenta de força, mas vomita resistência. O que o Senhor está dizendo é resiste. A Bíblia diz que batem de um lado e Jesus vai dizer, olha, se alguém te bater numa face, faz o quê? Arrebenta da outra? Não, resiste. Oferece a outra também. O que o Senhor está dizendo é resiste. Se teu irmão pedir para caminhar contigo uma milha, faz o que? Descansa no caminho? Não, caminha com ele dois. Esse povo é resistente. Esse povo é resistente. Até quando? Você vai mostrar para os outros com quantos paus faz uma canoa? É por isso que vive quebrada. Vou falar. Igreja resistente, mulher resistente, não sabe com quantos paus faz uma canoa, mas sabe com quantas campanhas de jejum e oração se ganha um coração para Jesus. Não é na força, é na resistência. Ele olha para Filadélfia e ele diz, tendo pouca, ele sabe, o nosso forte não é a força, porque no dia que for não tem poder, porque poder de Deus não se manifesta na força, poder de Deus se manifesta na... Ele só ia com Israel enquanto Israel era vermezinho de Jacó. No dia que quis deitar com os amantes, ele disse, então se prostitui com eles, que depois que eles te usarem, tu vai ficar largada. Eu sou fraquinho mesmo. Tu é boba, sou mesmo. Sou a crente bobona, deixa ela na bobiça dela. Ai, rapaz, olhando assim tu não dá nada não. Mas tu não sabe de onde essa mulher veio para vir aqui no congresso. Respeita ela. Há uma polivalência na igreja que irrita o diabo, porque ele está baseado na resistência. Só consegue ser polivalente quem é resistente. Eu nunca vi uma cambada igual a gente. Rapaz, a gente refoga o arroz, nina a criança no carrinho e ainda atende o telefone e faz uma agenda. E o homem? Ele não consegue isso não. Ele não consegue isso não. Ele fala, mulher, eu tenho que conversar com você uma coisa séria. Aí tu está conversando com ele, vai responder o WhatsApp. Já era. Eu estou falando com você, você não me respeita.
Mas amor, eu consigo falar com você e responder aqui. Não, mas eu quero atenção. Por quê? Porque como diz o pastor Cláudio Duarte, o homem você tem que fechar uma gaveta e abrir a outra. A gente não, as gavetas tá tudo aberto, tudo trocado. É um monte de fio desencapado, como diz ele. Isso fala da polivalência da mulher. É por isso que na tipologia bíblica, a igreja sempre é ela e nunca é ele. Por quê? Porque ela fala da elasticidade, da multiforma, a graça do Espírito Santo. Quando ele fala do corpo de Cristo, ele diz, o corpo é um só, mas os membros são? Esse povo é polivalente, rapaz. Tem mulher aqui que consegue coordenar um setor, arrumar a casa, passar roupa, levar as crianças para a escola, ter entretenimento, dá ter tempo de devocional. Ah, você faça-me o favor. Faça-me o favor. Tem gente aqui que é do lar, ainda não tem a carteira assinada. Tem gente que trabalha fora e tem até a carteira. E nenhuma precisa desmerecer a outra. Porque é que trabalha em casa, trabalha tanto quanto a que está fora. Talvez até mais, porque não tem que bater ponto para fechar a carga horária. Mas também me espanta a outra que trabalha fora e chega em casa, ainda consegue lavar o banheiro depois que chega, refogar o arroz, deixar o almoço pronto para outro dia e ainda limpar as fraldas da criança. Ah, faça-me o favor. É por isso que o diabo quer colocar na sua cabeça que você não pode. Só que você só não vai realizar se você tentar sozinho. Quando você entrar dentro desse corpo e entender que você faz parte da estrutura mais calcificada da face da terra, ninguém te segura mais. Quando a gente fala sobre alguém ser resistente e ter dificuldade de quebrar, a gente diz, porque fulano é osso duro de? Está falando sobre resistência. É por isso que o capeta atenta e o máximo que ele consegue é roer, porque quebrar não quebra. Irmã Camila, isso é bíblico? Não é que é bíblico, eu não vim para botar minhas ideias, eu vim aqui para falar do que está na palavra. Agora responda para mim falando sobre esse osso para fechar. Osso quebra ou não quebra? Osso quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Mas eu disse que a igreja é o corpo de? É o corpo de? Baseado nesse princípio, responda para mim, esse osso quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Está falando sem saber, você nem sabe. Quebra ou não quebra? Quebra não, porque você entendeu que o corpo é de? Agora diga para mim, na igreja tem contenda sim ou não? Sim. De vez em quando tem levante sim ou não? Sim. Mas eu estou aqui dizendo que a igreja é o corpo de? Cristo. Cristo faz fofoca? Não. Cristo tem contenda? Não. Então como é que você está dizendo que na igreja tem fofoca? Como é que você está dizendo que na igreja tem contenda? Vou perguntar de novo, na igreja tem contenda? Sim. Já dividiu. Na igreja tem contenda? Sim. Tem fofoca? Diz-me diz. Levante. Mas a gente entendeu hoje aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem fofoca? Não. O corpo de Cristo tem contenda? Não. Então presta atenção. Você está errado, admita isso. Eu também já estive. Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos? Sabe qual é o nosso problema? A nossa mente ainda está projetando igreja e esquecendo que é a igreja que projeta a gente. Você lembra da irmã Maria que pecou. Aí você diz, na igreja tem pecado. Você lembra daquele grupo de 5 que fez rebelião contra o pastor? E você diz, na igreja tem rebelião. Não tem. O que fez rebelião foi aquele grupo de 5. Aquele grupo de 5 não representa a igreja. Ei. Na igreja tem roubo, irmã Camila? Não. Tem homem que rouba. Tudo que é pregador se prostitui no altar. Tudo não, vírgula. Agora ouça isso aqui e aprenda. Quem já teve verruga? Quem tem verruga, abaixa a mão. Essa mão minha aqui era tomada de verruga. Rapaz, eu era limpinha, direitinha, eu não sei de onde vieram e nem sei porque foram embora. Eu sei que apareceu e sumiu, graças a Deus. Mas isso aqui era tomado de verruga. Quando eu estava na escola que alguém via, eu era limpinha, mas alguém podia pensar, porque é um trem estranho. E era daquelas brancas que nascem uma por cima da outra. Estava no corpo, estava aqui na minha mão, mas era do corpo. Paulo vai estabelecer que o corpo de Cristo é constituído por membros. O que são membros? Membros são aquilo que nasce na constituição do corpo. Braço é o quê? Perna é o quê? Membro. E tudo aquilo que está na conjuntura do corpo. Agora diga para mim, o tumor pode ficar dentro do corpo, ele faz parte do corpo? Faz parte do organismo vivo? Não faz. A criança, quando vai estabelecendo a sua idade aí, saindo da... Quando é criança aí, 7, 6 anos, se não vigiar e comer muita coisa, começa a dar muito verme. O verme é do corpo? O verme só está no
A verruga é do corpo? É natural que todo mundo tenha a mão como eu tinha, cheia de verruga? Não é. Ela não é do corpo, mas ela estava no... Irmã Camila, como a gente chama tudo aquilo que está no corpo, mas não é do corpo? Anomalia. Em outras palavras, quando se fala de vírus e bactérias e coisas nesse sentido, tem alguma coisa a ver com corpo estranho, Érica? Corpo estranho. É um corpo dentro do... Mas não é o... Esse mentiroso está no corpo, mas não é do corpo. Essa fofoqueira está no corpo, mas não é do corpo. E eu vou ser mais literal, que eu gosto de rasgar na aplicação. Esses dias eu lembrei do verme, aí fui lá ver verme. Aí estava escrito assim, dentre muitas variações, uma terceira dizia assim, ser que se alimenta de organismo vivo. E é assim mesmo. Tem verme que se alimenta do organismo vivo. Está até no corpo, porque o corpo é tão vivo que alimenta até o verme e não morre. Mas não é do corpo. Agora preste atenção, porque eu não te chamei. O Espírito de Deus não nos chamou para que nós estejamos no corpo e não sejamos do corpo. O Senhor nos chamou para sermos corpo. Não basta estar, tem que ser. A Bíblia diz que aquele poderoso, numeroso exército se levanta. E aqueles ossos quebrariam outra vez. Mas o osso que é a representatividade de Cristo não quebra nunca. Irmã Camila, eu estou preocupada com o governo. Está preocupado por quê? Tu acha que o governo quebra a igreja? Irmã Camila, eu estou preocupada com as leis. Tem gente deixando de dormir porque está achando que a lei tal e a lei sim e a lei assado vai acabar com a igreja. Olhe para cá. Não vai acabar não. Não estou te falando sobre a minha palavra. Estou te falando sobre uma palavra que está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Vamos lá, quebra ou não quebra? O osso do corpo de Cristo quebra ou não quebra? Quebra ou não quebra? Pode ser cuspido, pode ser moído, pode ser chutado, pode ser esbofeteado. Dá uma olhada para quem está ao seu lado, diga, resista. Não, vamos aproveitar que a gente está no meio de mulher e vamos usar o populacho no verbo. Olha para ele e diz, para de palhaçadinha, para de frescurinha. É pequenininho, para. Resista. Resista. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu. Eis que diante de ti pus uma porta. Uma porta. A qual partido tal pode fechar. Lei tal pode fechar. Anticristo pode fechar. Besta pode fechar. Dragão pode fechar. Mulher pode fechar. Ninguém pode fechar. Olha para cá, porque isso é sério. Eu não estou pregando apenas para esta tarde de mulheres avivadas. Eu estou entendendo que esta igreja se faz hoje porta para as nações. E a mensagem aqui será reverberada. E o que Deus está dizendo é, povo de Deus, não tema, porque ninguém quebra a igreja. Partido não quebra a igreja. Político não quebra a igreja. Não quebra não, irmã Camila, não. Me prove, provo. Abra aí, João capítulo 19 agora. Abra. Pegue a Bíblia aí. João capítulo 19. Versículo 31 adiante. Então os judeus, para que no sábado não ficassem expostos os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que lhe... Vem comigo, rogaram-lhe a Pilatos que lhe quebrassem as pernas. Quebrassem aonde, gente? Porque esse é o desejo do sistema. Se quebra a perna, quebra a locomoção. Quer quebrar a perna? Pilatos aqui representa o sistema deste mundo que jaz no maligno, que vem para quebrar a nossa locomoção, que vem para cercear as nossas atitudes, que vem para calar o nosso grito. Como é que o corpo saía daquela época no madeiro com rapidez? Quebrava-se o artelho, o corpo dependia do cravo, rasgava-se a mão e dependia, porque ninguém ia ficar subindo em cruz para tirar corpo, tendo preparação no outro dia. Então quebrava o artelho, o corpo dependia, rasgava o cravo na mão e o corpo caía sozinho.
E a Bíblia diz que agora vão eles fazer como costume. Vão até o da direita, vão até o da esquerda, mas de repente chegam no homem do meio, porque a igreja tem o equilíbrio do mundo. Quantas desgraças ainda não aconteceram? Por quê? Porque a igreja está... Aí você diz, tem maremoto de um lado, tem peste de outro, pode ter de todo que lado, mas ainda não está tudo destruído, porque a igreja está no... A igreja é o equilíbrio do mundo. Quando chegam de Jesus, os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados, chegando-se porém a Jesus, vendo como que já estava morto. Quebraram ou não quebraram? Quebraram ou não quebraram? Essa não é a parte mais bonita. O que a Bíblia vai dizer é: não lhe quebraram, mas um dos soldados lhe abriu ao lado com lança, saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. Ele sabe e diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Irmã Camila, por que não quebram o corpo de Jesus? Por que não quebram o corpo de Cristo? Porque sobre nós há uma palavra. É isto que você precisa entender. Lembra da palavra, lembra da promessa. Irmã, mas botaram uma cumba, fizeram feitiço, o sapo vai explodir, o ogdá vai quebrar, a farofa vai secar, mas teu casamento ninguém vai quebrar. Teu casamento está sobre uma palavra, teu ministério está sobre uma palavra. Quem está recebendo a palavra, fica de pé e toma posse da palavra agora. Faz assim com a tua mão sobre a tua cabeça e diga uma palavra. Olha para mim, continua com a mão aí, olha para mim. Lembra qual foi a palavra que ele liberou a teu respeito? Ele disse que você iria, então está com medo por quê? Lembra que sobre ti há uma palavra. Qual é a enfermidade que você está achando que vai te levar para a morte? Ei, ele já disse que vai curar. Então lembra, sobre ti há uma. Esse casamento que está quase no fim, lembra? Foi feito no altar e o pastor liberou sobre ele uma palavra. Ela é maracante, o res. Palavra. Não quebraram. Olhe para cá. Não somos a força que o mundo precisa. Somos a resistência que o diabo não suporta. Resista. Segure a mão da tua irmã aí agora. Feche os corredores. Resista. 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 Aí na galeria, segure a mão da tua irmã. Aleluias. Ei. A gente sabe que você está cansado. Só que você está aqui porque você resiste. Não resiste à palavra. O que você está resistindo é o cansaço. Resista. 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 Pegam Paulo e Silas e colocam dentro do cárcere inferior. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a orar. Um canta, o outro ora, o outro canta. Vamos colocar assim como se fosse um culto. Tem dois para que haja concordância. Amém ou não amém? Se tem comunhão vai descer óleo. Amém ou não amém? Se tem óleo vai quebrar o jugo. Amém ou não amém? E o terremoto começa. O que eu achei interessante é que é um terremoto tremendo, mas não derruba uma coluna. É um terremoto que só abre tramela. Tem gente que acha que a igreja não faz diferença no mundo, mas não sabe que o terremoto que a gente causa através dos clamores são específicos para abrir tramelas. Porque para se sair de uma prisão não se precisa derrubar uma parede, basta conseguir abrir uma tramela. E quem sabe o sistema pensa: acabamos com a propagação do crescimento da igreja. Afinal, nós acabamos de prender o maior ícone dessa propagação evangelística, Paulo. E é assim que eles fazem com a gente. Está pensando que, olha para cá que isso é profético. Está pensando que nessa última hora, essa forma de quererem um sistema, de quererem sufocar a igreja, vai ser o suficiente para trabalhar o crescimento da igreja.
Só que esse povo, toda vez que crescia, era depois de um aperto. A Bíblia diz que enquanto os hebreus estavam lá e não tinha aperto, não causavam drama a Faraó. Depois que José é morto e eles se multiplicam crescendo, aí causa drama. Você sabe por que está tendo esse levante todo contra a igreja? Porque nunca se houve um tempo de tanto crescimento como neste tempo de agora. E agora começou a incomodar porque ganhamos voz, como nunca outrora tivemos. Isso é repetido já muitas vezes, antigamente era assim também. A Bíblia diz que a igreja começou caindo na graça do povo, mas terminou sendo martirizada. Por quê? Porque quando começa todo mundo gosta, quando cresce todo mundo persegue. Mas a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, e quanto mais perseguiam, mais a igreja crescia. E acerca dos hebreus, quanto mais Faraó lhe imputava trabalho, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. Paulo e Silas agora estão dentro do cárcere e alguém pensa, paralisamos o sistema eclesiástico, porque o ícone está lá dentro, ou o maior propagador está lá dentro. Só que o que eles não sabiam é que na verdade eles não estavam prendendo a igreja lá dentro. O que eles estavam fazendo era inaugurando uma congregação dentro do pátio inferior. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A Bíblia diz que quando ora e o terremoto acontece, eles vão saindo. Quando eles saem, o carcereiro ainda chega. O que é isso? Ainda ganhou a alma do carcereiro e da família dele. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua. Mais um ponto de pregação para a igreja. E a igreja só vai crescendo. A igreja só vai? A igreja só vai? Pare de se espantar com a perseguição da última hora. Isto só está vindo para que a igreja continue. E quanto mais a igreja cresce, mais Cristo é anunciado. E quanto mais Cristo é anunciado, mais próximo se torna a sua vida. Pega na mão do teu irmão e diga, resista e cresça. Pega na mão dele e diga, resista e cresça. Dá uma olhada para ele novamente e diga, aqui é osso. Aqui não quebra. Eu vou liberar algumas palavras que manifestam o desejo do adversário para a tua vida. E você vai dizer, aqui não, aqui é osso. Como é que você vai responder? O diabo falou que esse ano ainda quebra o teu casamento. O diabo falou que esse ano ainda coloca o teu pastor dentro da sepultura. Ele disse que ainda esse ano vai acabar com o teu Natal. Ainda antes de terminar esse ano vai rachar com a tua casa. Levanta a mão junto com a mão do teu irmão e diga, aqui é osso de Cristo, aqui não quebra, aqui não quebra, aqui não quebra, aqui não quebra. Comece a orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença, queremos agora comparecer diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus da igreja, o cabeça da igreja. Toma agora esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Toda ferramenta preparada contra este povo, toda ferramenta preparada contra esta gente, nós queremos agora te pedir pela igreja brasileira, queremos te pedir pelos continentes, aonde esta igreja tem sido propagada, aonde o teu nome tem sido glorificado. Toma a janela 1040, a Ásia, Senhor, já foi comprovado, nós somos aqueles que somos mais perseguidos em estatística mundial, mas nós acreditamos que esta perseguição é para uma última hora de grande crescimento e avivamento, mas prepara a nossa resistência, calcifica os ossos desse corpo, trabalha na nossa estrutura, glorifica o teu nome, não nos deixa perder o cálcio do teu Espírito Santo, fortalece a comunhão, para que haja concordância. Derrama o teu óleo, quebrando o jugo, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, olha para cá. Você vai dar um abraço no teu irmão, na tua irmã, mas não é aquele de tapinha nas costas não, é aquele abraço de quem é? Osso. E quando o osso junta no osso faz? Você vai dar aquele abraço. Que abraço é esse? Aquele abraço que quando abraça Jesus renova. Aquele abraço que quando abraça consola quem está ferido. Aquele abraço que quando abraça renova quem está triste. Calma que eu não contei até 3 ainda, apressada. Irmã Camila, mas é que eu estou saindo, estou sentindo de sair do meu lugar e ir lá naquela irmã da 4ª fileira. E o vento do Espírito está aqui para fazer cada osso se juntar ao seu. Você tem liberdade. Presta atenção que eu vou contar até 3. Você vai sair do seu lugar e vai dar um abraço nesse teu irmão, nessa tua irmã. Calma, calma, levanta a mão para o céu e pede unção. Pede poder da comunhão para abraçar. E quando abraçar vai descer óleo.
Aleluias. Espírito, Espírito. Levanta a mão aí, fica ligado. Que desce como fogo. Ah, se tivesse um baterista. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me. Ah, se tivesse uma guitarra, um teclado. Oh, glória, já ouço alguma coisa. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Isso, primeiro assim, bem devagarinho. Vem como em Pentecoste. Oh, vem e enche-me de novo. Levante a mão mais alto que puder e diga: eu navegarei. Eu navegarei. Eu navegarei no oceano. Levante a sua mão, feche os teus olhos e ali adorarei ao Deus do meu amor. Oh, aleluia. Diga: eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha, que me compreendeu. Oh, eu conto 1, é 2, é 3. Sai do teu lugar, procura alguém e diga: aqui é osso, aqui é osso, aqui não quero. Oh, Espírito, 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 Espírito Santo, que desce com Pastor Aline. Oh, aleluia. Vem como em pé. Aquele abraço que Jesus trabalha, sabe qual que é? Aquele, Pastor Aline. Oh, cante, Espírito, Espírito. Isso, larga o braço aí, larga o braço. Oh, Espírito Santo, que desce, tá descendo nesta tarde. Fogo Santo, isso, vem como em pé. Oh, sopra Espírito aqui. E abrace 2, abrace 3. Libere uma palavra de vitória.